Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Diego Hudson e através deste conteúdo eu vou trazer algumas dicas e ideias para vocês. Continuando sobre o assunto aprender inglês de forma rápida e eficiente, lembrando que usando a metodologia de uma criança, como uma criança aprende inglês, aprende o seu idioma, vamos dizer, o português, o inglês, seja qual for, ela aprende basicamente escutando os pais e repetindo. Então ela cria um vocabulário. Depois de ela criar um grande vocabulário, quando a criança está lá com 9, 10 anos de idade, já começou a frequentar a escola, já começou a aprender a escrever, começou a aprender a ler, aí sim, lá pelo quarto ano da escola primária, ela vai aprender sobre gramática. Então a gente vai seguir basicamente essa mesma linha. Por que aprender gramática primeiro? Vamos aumentar o vocabulário e vamos concordar. Uma criança de 4, 5 anos tem mais de 2.000 palavras de vocabulário e elas falam muito bem. Eu tenho um sobrinho e quando ele tinha 4, 5 anos ele falava de forma totalmente correta, que até me surpreendia algumas palavras que ele conhecia. Hoje ele já está maior, já está com 7, 8 anos, mas é incrível o conhecimento que uma criança tem do idioma com 4 ou 5 anos de idade, como elas falam bem, como elas sabem, entendem muito. Então, por quê? Porque elas têm grande vocabulário. Acima de 2.000 palavras, uma criança de 4, 5 anos possui de vocabulário. Então, essa é a ideia. Primeiramente, chegar às 3.000 palavras, que é o tamanho do vocabulário que você consegue resolver suas próprias coisas, consegue viajar com tranquilidade, consegue fazer uma ligação no idioma que você escolheu para aprender. Então, vamos seguir com o inglês. No último vídeo, eu expliquei basicamente um método de você acrescentar 15 novas palavras por dia, que seria a quantidade mínima ideal para você crescer de uma forma contínua. Mas, claro, antes de você fazer 5 palavras durante o dia e não deixar de fazer, do que você simplesmente porque não vai fazer as 15 ou mais palavras, não fazer, porque se você acaba postergando um dia, você acaba ficando muito tempo sem fazer. Então, se naquele dia estiver muito apressado, não tiver muito tempo, faz menos palavras, como 5 palavras, que seja. Então, continuando, aqui eu, utilizando o mesmo material da última vez, vou explicar aquelas duas linhas que ficaram sem explicar no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, volta lá, procura o vídeo anterior, que vai estar explicando a parte inicial. Então, basicamente, você vai ter o teu caderno com as colunas divididas. Então, inicialmente, você pega um texto, ou uma conversação, ou uma história, e começa a ler o texto e coloca as palavras que você não conhece. Aqui é um exemplo simples. Vamos imaginar que começamos a ler o texto e não conhecemos a palavra house. Aí, inicialmente, vai repetir ela 4 vezes e colocar na parte laranja como é que se pronuncia a palavra. E na última linha escrever 3 traduções se houver. Então aqui são alguns exemplos de traduções que o tradutor deu. Aí onde ficam as duas linhas centrais? As duas linhas centrais é para fazer a revisão. Então fizemos as primeiras 15 palavras. No dia seguinte, você antes de começar as novas 15 palavras, você vai fazer uma revisão. Você simplesmente vai copiar uma vez a palavra. Então no primeiro campo eu coloquei house. Aí no segundo campo, como se fosse o segundo dia de revisão, eu coloquei house de novo. Então, para cada dia de revisão, você acrescenta uma vez a palavra. Então, você refaz 15 vezes, acrescentando uma vez, e parte para as palavras novas. Lembrando que cada vez que você faz a primeira vez a palavra nova, você escreve 4 vezes na primeira linha e 3 tradução embaixo. Aí, você só vai, dessas novas 15, você vai fazer a revisão no dia seguinte. Então, a cada dia você vai ter uma quantidade maior de palavras para fazer revisão. Mas se passado 8 dias, aquelas primeiras palavras, da primeira 15 palavras já não vai ter mais. O campo já vai estar preenchido e você vai ter guardado essa informação. Essa é a maneira de você repetir durante uma semana essas palavras no processo de revisão para que o seu cérebro grave essa informação. E lembrando, após você fazer as novas 15 palavras, fazer aquela leitura.
Você vai ler house, 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 casa, edifício, prédio, dog, 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 cão, cachorro, animal. E assim você vai fazer com todas as 15 novas palavras. A parte de revisão, a cada dia você vai revisar todas as palavras anteriores e também você vai fazer a leitura dessas palavras da revisão. Só que em vez de repetir 4 vezes, você pode repetir uma vez apenas. Então vai repetir uma vez a palavra em inglês e uma vez a palavra em português. No caso aqui, no pequeno exemplo que a gente tem, vai ficar house, casa, dog, cachorro. E assim por diante até as 15 palavras. Ou melhor, faz todas as palavras que você tem já de revisão. Então, à medida que você for cumprindo os 8 campos que ficam na parte central, aí você não precisará mais fazer a revisão daquelas palavras que já foram preenchidas. Então, basicamente, esse é um método simples, prático e muito eficiente para você gravar as palavras. Você vai perceber que as primeiras palavras iniciais, são muito fáceis de guardar. Mas depois que você atinge um grau acima de 1000 palavras, são palavras que não são muito utilizadas, não com muita frequência, como um bom dia, um boa tarde. Então essas palavras é mais difícil de a gente guardar essa informação. Por isso, a gente tem que repetir elas para que o cérebro retenha essa informação. Então, no vídeo de hoje, seria basicamente isso. Lembrando, procure no Google conversações em inglês, textos em inglês, diálogos em inglês e pegue esses textos para fazer isso. Tem muitos sites, eu acho muito bom o site da BBC. Digitando no Google, lá vai vir os principais sites com muito conteúdo em inglês. Então, escolhe um site que te agrada e utiliza ele para aumentar teu vocabulário. E se você gostou dessa ideia, gostou desse vídeo, gostou desse método, conhece alguém que está querendo aprender inglês de forma rápida e eficiente, marca ele nesse conteúdo, compartilha esse conteúdo e deixa teu comentário, o que você achou, qual a sua sugestão. E nos vemos no próximo conteúdo. Até mais, muito obrigado.